De fato, bom, primeiro eu queria agradecer o convite e também expressar a satisfação de estar aqui com todos os colegas. Espero que seja um início de um diálogo sempre mais estreito. Eu acho que isso é importante, inclusive, para a gente entender junto o que a nova Paulista vai ser, né? Porque essa transformação, como foi dito, essa nova metamorfose da Paulista, como o Marcelo disse na sua primeira fala, no começo desse encontro, não é algo que foi planejado, é algo que está acontecendo. Então, a gente também tem essa tarefa de ficar monitorando, ficar à escuta e ficar dialogando entre nós para entender o que está acontecendo, né? Não somos só nós que vamos dar as cartas, né? Alguém vai ter um retorno, dar um retorno. Então, um pouco isso se liga à sua pergunta, é um pouco tentar adivinhar o diferente tipo de uso, né, que pode ser feito de um espaço tão generoso, tão transparente como aquele que Andrade Moretti projetou. Nós temos uma tradição em várias áreas de ser uma instituição múltipla, né, que tem várias áreas de atuação, mas com alguns pontos fortes, que estão ligados aos nossos acervos, que vão ficar no Rio por razões logísticas, né, mas que, obviamente, vão alimentar a nossa programação. E nossos acervos são principalmente fotografia, que é o maior, 2 milhões de imagens, né? O acervo de fotografia, digamos, brasileiro. Tem outros, o MASP tem um magnífico acervo, agora com o comodado do Clube Bandeirantes ainda melhor, e outros têm, mas, enfim, é um acervo extremamente consistente, um acervo de música também relevante, principalmente para a música popular, com as coleções Chiquinha Gonzaga, todos os manuscritos Pixinguinha, enfim, a Biblioteca do Tinhorão. É um acervo de literatura, um acervo de iconografia mais limitado, mas focado em alguns aspectos. Então, uma das questões era um pouco quais seriam as linhas de atuação e qual seriam a integração entre essas linhas, né? O museu é pensado justamente para favorecer essa integração. Nós vamos focar na parte de exposições mais sobre um tipo de obra, um tipo de imagem produzido tecnologicamente, fotografia, vídeo, cinema, né? São nossos pontos fortes. Isso vai ser um pouco o eixo principal. Vamos ter uma atividade musical, o mais possível interligada com isso, uma programação em cinema ligada às exposições. Para fazer um exemplo, nós vamos fazer a exposição Robert Frank, né, como uma das exposições de abertura, e toda a obra cinematográfica de Robert Frank numa mostra, né, para, ao mesmo tempo, fazer um curso sobre Beat Generation. Então, para ver como se integram todos os aspectos de literatura, arte, cinema, fotografia dentro do movimento Beat, do que Robert Frank, obviamente, o maior representante fotográfico e cinematográfico, provavelmente. Vamos fazer oficinas e atividades no último andar, aquele que foi recuperado, tirado dos funcionários e recuperado para o público. Graças a Deus, absolutamente favorável a isso. Fazendo atividades, por exemplo, sobre street photography e coisas desse tipo. Temos um espaço, vai ser um espaço virtual, em que podemos projetar fotografia em amplo formato, 7 metros por 3, enfim, para pedir a vários especialistas de várias áreas fazer ensaios com o nosso material do nosso acervo. O primeiro vai ser sobre São Paulo, com curadoria do Guilherme Wisnik, e isso também vai alimentar as oficinas Street Photography e a discussão sobre a cidade, esse debate que nós queremos fazer sobre o futuro da Paulista, etc. Então, a ideia é que seja, de fato, como é tradição, inclusive, de todas as instituições da Paulista, não apenas um lugar para ser visitado, um lugar para ser usado, né? Isso é uma tradição. Desde o MASP, talvez foi o primeiro museu pensado dessa maneira, na década de 40, né, que, na época, era, de fato, uma discussão sobre o museu moderno, que deveria ser um lugar de produção e não apenas de contemplação. Até o SESC, obviamente, que faz isso há muito tempo, o Itaú Cultural, enfim, tem uma tradição, inclusive, que é sempre essa tradição de permeabilidade,
vai e volta entre o que as pessoas podem aprender, tirar de lá e o que elas podem acrescentar com a sua própria participação. Eu acho que também uma outra questão que tem que ser lembrada, uma questão que a gente tem que prestar muita atenção, é que, além das grandes instituições, existe uma tradição no entorno da Paulista, a região da Augusta, por exemplo, de um fervilhar de atividades culturais de pequeno formato extremamente rica, né? Algumas dessas atividades estão agora uma dificuldade, inclusive, para a valorização do território. Algumas estão saindo, né, até. Tem questões urbanas, de uso urbano, às vezes até conflitivas. Fico muito contente de saber que o Parque Augusta vai ser resolvido, mas até Praça Roosevelt, enfim, tem uma série de questões a qual acho que a gente tem que ficar atento, porque a gente não está se substituindo, né, a essas instituições, só aquela do território, de interesse de cultura da paisagem, está falando, mas, ao contrário, está acrescentando, está alimentando, está criando um espaço cultural que as alimenta, as facilita, né? Então, eu acho que a gente tem que ter consciência que a gente está se inserindo num território extremamente sensível, fundamental para a cidade, né? O outro elemento fundamental é que esse é o lugar, talvez, de mais fácil acesso. Inclusive, o IMS está no cruzamento de duas linhas de ônibus, que é tipo esta linha da CTML. Então, exatamente. Então, é o lugar onde as periferias se encontram também, né? Não só quanto ganha Corinthians, né, que é também um momento fundamental, né, mas no dia a dia, né? E isso nos dá uma possibilidade de acesso, e temos que fornecer também uma possibilidade de acesso a uma atividade extremamente rica, que vocês que conhecem bem, porque em grande parte alimenta e fomenta, que é aquela da cultura da periferia, né? Que é extremamente interessante, mas que muitas vezes risca de ser duas coisas separadas, né? Uma produção cultural do centro da cidade, uma produção cultural da periferia, com outra linguagem, que tem os lemes, o hip-hop, o grafite, enfim, né? A gente tem que... É um desafio cultural, não apenas, obviamente, nosso da Paulista, mas do país inteiro, integrar fazer dialogar essas diferentes formas de expressão cultural. Então, enfim, estar na Paulista com esse programa, também é importante lembrar, fotografia, vídeo, cinema, música popular, são campos da arte, da cultura, que estão muito ligados ao cotidiano de cada um, né? Pouca gente pinta óleo, mas todo mundo fotografa, né? Então, isso significa que aquele caldo, digamos, de prática pessoal, né, que alimenta um conhecimento, um querer conhecer mais, está muito próximo, né, dessas atividades. É um enorme desafio, obviamente, é uma enorme oportunidade, né? A gente teve, por 25 anos, uma pequena sede que estava na Rua Piauí, que funcionou muito bem dentro das suas possibilidades, mas, claro, que estava muito abaixo do que a gente poderia aspirar, né? E nós temos um outro desafio, e concluo, que aí também não tenho a resposta pronta, espero que o sucesso nos atropele, como era Japanaus, né? Quer dizer, nós somos atropelados, né? Mas vão ser dois tipos de uso do espaço muito diferentes. A Casa da Gávea é um espaço paradisíaco, um pouco fora do eixo do transporte principal, não é muito fácil chegar lá. Quando você chega, não quer mais sair. Então, você chega meio-dia, almoça, vai ao cinema, fica no jardim. Aqui não, aqui provavelmente vai ter 2 milhões de pessoas passando, 1 hora cada uma, né? Porque tem um monte de outras coisas para ver na Paulista, inclusive, né? E a Paulista é plana, então passa correndo. Então, nós temos que nos acostumar. Vai e volta, faz a maratona inteira, né? E nós devemos nos acostumar, e acho que, inclusive, até a colaboração entre nós pode ajudar a facilitar um pouco como pensar essa maratona. Devemos nos acostumar ao ritmo, é um tipo de uso muito diferente daquilo que temos no Rio de Janeiro.
Então, estamos lá, estamos treinando, obviamente, cruzando os dedos, né? Mas é, de fato, uma grande novidade para nós, e nós não temos, e não devemos ter, acho, o programa completo. Temos o programa completo, obviamente, nos próximos 2 anos, mas não sabemos qual vai ser a reação e como nós devemos responder ao que o próprio público vai trazer para a gente.